meu nome é Daniel Sampaio, sou médico psiquiatra, professor catedrático jubilado de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Lisboa e terapeuta familiar. Ouvi falar pela primeira vez em 1963, lembro-me perfeitamente, porque eu estava no final da escola secundária, que era o Liceu Pedro Nunes, e estava naquela fase que todos os estudantes têm, o que é que vais fazer em termos universitários. E, portanto, eu estava indeciso de ir para Psicologia ou de ir para Medicina para ter a especialidade de Psiquiatria. E, portanto, ouvi falar no ISPA como uma escola de Psicologia que tinha aparecido há pouco tempo e que seria uma hipótese para eu poder cursar o ISPA e ser psicólogo. Não aconteceu isso por uma razão muito simples, porque o meu pai era médico e tinha muito gosto que eu fosse médico, portanto fez muita pressão que eu fosse para a Medicina, e quando entrei em Medicina em 1974 fui sempre com a ideia de ser psiquiatra. Os colegas meus até brincavam com isso, como é que tu no primeiro ano já sabes a especialidade que vais ter. E portanto foi um pouco o acaso e a pressão familiar, mas eu podia ter sido psicólogo pelo ISPA e tenho muito gosto em dizer isso. O balanço da minha experiência em relação ao ISPA é muito positivo. Tive muitos contactos com o ISPA ao longo da minha vida profissional. Primeiro como estudante de medicina, que falava com colegas do ISPA, depois como professor de psiquiatria durante muitos anos, tive muitos contactos com professores do ISPA e também como médico hospitalar, com estagiários do ISPA que vinham estagiar para o Serviço de Psiquiatria do Hospital Santa Maria. Portanto, posso dizer que durante 30 anos recebemos estagiários do ISPA e dos quais eu tenho muito boas recordações. E, portanto, a experiência foi de, ao mesmo tempo, ouvir falar, mas ao mesmo tempo também participar. Cheguei a dar aulas do ISPA nos anos 80, fui professor de psicopatologia durante um curto período. E, portanto, todo esse balanço é muito importante e mostra que o ISPA é uma escola que se tem mantido. Eu acho que tem vindo até a melhorar nos últimos anos, pela experiência que eu tive com os últimos estagiários, estão mais bem preparados. Houve um período do ISPA em que talvez tenha havido um certo caráter monotemático, portanto os alunos talvez não tivessem uma formação muito diversificada, mas nos últimos 10 anos a opinião que eu tenho é que as várias correntes da psicologia têm aparecido na formação e os estudantes estagiários estão muito mais bem preparados e, portanto, o ISPA tem-se mantido ao longo destes anos como uma instituição universitária. Também assisti ao início dos doutoramentos no ISPA e, portanto, toda a parte de investigação que tem vindo a ser melhorada, portanto, o meu balanço é muito positivo. A minha experiência no ISPA, aquilo que o meu projeto ISPA no futuro, deixe-me dizer uma nota pessoal, portanto, eu fui professor no ISPA, tenho um filho licenciado no ISPA e uma nora, mulher do meu filho Miguel, são os dois psicólogos licenciados no ISPA e agora há a curiosidade de ter um neto de 20 anos que está no 3º ano do ISPA, neste momento é Erasmus. Portanto, digamos que são 3 gerações, que eu acho isso muito interessante, 3 gerações ligadas ao ISPA, tenho muito gosto em dizer isso. O futuro dos psicólogos em Portugal não é fácil. Os psicólogos são fundamentais. Eu, como psiquiatra, sempre trabalhei com psicólogos e uma das coisas que é fundamental fazer em termos dos serviços de saúde mental é ter psicólogos nos centros de saúde. Porque se nós tivermos nos centros de saúde médicos de família com alguma preparação em saúde mental e ao seu lado o psicólogo, nós podemos resolver muitas das situações que aparecem na clínica psiquiátrica. E nos países que estão mais bem organizados é isso que se passa. Portanto, a primeira barreira médica e psicológica é o centro de saúde e só os casos mais graves é que vão para os serviços de psiquiatria. Infelizmente, em Portugal, há poucos psicólogos no centro de saúde. Isso é uma coisa que temos que ultrapassar e que o ISPA pode ser muitíssimo importante na formação de psicólogos ligados à saúde e que possam trabalhar nos centros de saúde. Em termos do futuro, penso que é preciso desenvolver ainda mais a investigação, porque a investigação em saúde mental é fundamental. Estamos no bom caminho, mas acho que é preciso desenvolver mais e manter esta linha dos últimos anos, que é proporcionar aos alunos uma visão não dogmática da saúde mental e da psicologia. Porque durante muito tempo houve um certo dogmatismo das correntes. Esse dogmatismo das correntes, de que a minha corrente é melhor que a tua, não é bom para a formação do psicólogo. O psicólogo deve ter uma formação muito integrada das diversas perspectivas e depois escolher o seu modelo de intervenção. Portanto,
participação nos serviços de saúde, em termos da psicologia da saúde, investigação e formação diversificada. Penso que esse é o futuro do ISPA. A palavra ISPiano para mim significa vestir a camisola do ISPA, como se fosse assim uma espécie de um clube ou de uma agremiação, portanto sentir a instituição. O ISPiano tem sentimento de pertença, gosta de ouvir dizer bem do ISPA e defende o ISPA quando o ISPA é atacado. Esse sentimento de pertença é muitíssimo importante numa instituição. A instituição precisa ter pessoas que tenham esse sentimento de pertença e que a defendam e que a façam progredir. Portanto, ISPiano para mim é esse sentimento de pertença.